Um dos alvos da operação é essa madeireira na região sudeste de Teresina. Há mandados de prisão contra 2 representantes ainda não encontrados. A outra empresa investigada é uma fábrica de refrigerantes na zona sul da capital. 3 gerentes foram presos, um deles na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. As empresas são só a ponta do esquema de corrupção que envolve técnicos fazendários. 7 foram presos, outros 3 ainda estão sendo procurados. O objetivo da Operação Propinagem era desarticular uma organização criminosa de sonegação de impostos através do pagamento de propinas, com o cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 3 de busca e apreensão. No Piauí, o trabalho do Grupo de Repressão ao Crime Organizado foi realizado de forma simultânea em Teresina, além das cidades de Barras, União, Altos, Piripiri e Pedro II. Segundo a polícia, os técnicos fazendários chegavam a cobrar de propina até 20% do valor do imposto que não seria pago. As investigações começaram em setembro do ano passado, quando um comerciante informal denunciou ao Greco que estava sendo extorquido pelos servidores. A cobrança era de R$5 mil para não autuá-lo por um imposto de R$7 mil. Em setembro do ano passado, eu colhi um depoimento de uma vítima que se dizia estar sendo extorquido por técnicos fazendários de fiscalização de rua, é chamado Blitz. Essas Blitz são veículos com servidores da Secretaria de Fazenda que vão até os comércios, fiscalizam e autuam os comerciantes. Esse comerciante vítima, ele possui uma empresa informal, não registrada, de crediário de rua, aquelas vendas de rua. Então, um pequeno empresário, microempresário. Iam autuar ele, e ele, segundo ele falou na época, ele ia pegar uma multa de mais de R$7 mil e cobraram dele R$5 mil para se livrar da fiscalização. Isso deu início à investigação, tá? A partir dali, vários mandados foram despachados, uma operação de setembro até hoje, né? E com o decorrer do tempo a gente percebeu que aquela não era uma atitude isolada. O coordenador do Greco também revelou que as denúncias foram reforçadas por vendedores do shopping da cidade. Existe uma combinação entre técnicos fazendários e algumas empresas, e também os técnicos, existiu uma prática reiterada desses técnicos cooptar os novos empresários, extorquindo-os principalmente. A gente tem várias passagens durante a investigação de pessoas que foram cujos técnicos pressionaram para que eles pagassem propina. Alguns deles pagaram, outros não. Todos vão ser chamados aqui à sede do Greco para prestar depoimento. Teve um fato ocorrido em novembro do ano passado, com a investigação já em curso, que um dos técnicos fazendários foi até o shopping da cidade e lá passou a pressionar os barraqueiros que vendiam produtos eletrônicos. Nós temos inclusive filmagens dessa passagem do técnico lá, acompanhado de um policial militar. Segundo a polícia, os servidores praticavam o crime em blitz, além dos postos fiscais da Tabuleta, na zona sul de Teresina e na cidade de Pedro II. E devem responder por associação criminosa, corrupção tributária e concussão, crime equivalente à extorsão, e podem perder os cargos na Secretaria Estadual da Fazenda. O destino pode ser até demissão, né? Mas pode ser suspenso, né? De acordo com essa parte de processo disciplinar, aí depende muito do processo, do papel, mas são coisas separadas, né? Tem a parte criminal, que faz a polícia, e a parte administrativa que o governo deve fazer com a Procuradoria do Estado, e aí a punição pode até implicar em demissão. Esse advogado, que defende 2 servidores, nega a participação deles nos crimes. Ele também não sabe nem de que estão sendo acusados, né? Os que eu estou aqui acompanhando negam qualquer tipo de conduta desonrosa, negam qualquer tipo de crime, e precisamos ouvi-los primeiro para tomar qualquer declaração e até mesmo taxar ele de criminosos. São pessoas que tratam, né, o serviço público com o maior zelo, e para qualquer declaração eu preciso ouvi-los e partir aí posteriormente alguma informação. Olha, nós vamos ter mais informações. A polícia está falando em coletiva sobre esse caso, e quem está lá é a Gorete Santos. Olá, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A entrevista coletiva terminou agora há pouco, aqui no auditório da Delegacia Geral, quando foram divulgados também o nome dos 10 presos até o momento. São 7
técnicos da Secretaria da Fazenda e 3 empresários. São eles o Antônio Martins Damasceno Filho, que é técnico, Francisco José dos Santos Costa, Joaquim Vieira Filho, Charles de Lima Cavalcante, Francisco José de Sales Filho, Deusdete Ferreira Lima e Alberto Terceiro Neto, todos eles técnicos. O Luiz José Leite Bringel, Danilo Sampaio Bringel e Saulo Bringel Sampaio seriam os empresários presos até o momento, todos eles pertencentes ao único grupo empresarial. A outra empresa envolvida, os representantes ainda estão sendo procurados. Nós vamos continuar conversando a respeito deste assunto com o coordenador do GRECO, Carlos César Camelo, está aqui ao meu lado, pode trazer mais detalhes a respeito desta operação, que continua, na verdade. Essas prisões não cessam essa investigação, delegado. Boa tarde. Boa tarde. Se tratam de prisões temporárias que foram representadas à Central de Inquéritos Policiais de Teresina e foram decretadas. A prisão temporária ela se dá para efeito de investigação. Com a prisão agora dos indiciados, eles vão ser interrogados, vão ser submetidos a reconhecimento, pode haver necessidade de fazer acareações e também, principalmente nas empresas, estão sendo executadas agora buscas e apreensões, inclusive com a presença de fiscais da Secretaria de Fazenda, que podem trazer novas provas para a elucidação dos crimes. Nós temos provas bastante robustas da participação de todos eles, por isso a prisão deles foi decretada, mas podem surgir novas provas e podem ter outros desdobramentos. Amadeu tem uma pergunta, pois não, Amadeu? Gorete, boa tarde, delegado. Há quanto tempo a inteligência da polícia está nesse caso? Quando o senhor fala em provas robustas, que provas são essas? Bom, Amadeu, a primeira denúncia que eu recebi foi em julho do ano passado, tá? A partir daí, a investigação passou a fazer um serviço de inteligência, como você disse, principalmente a partir do mês de setembro. De lá para cá, a gente vem monitorando todos eles, gravando vídeos de por onde eles passaram. Nós temos vídeos aqui da própria Secretaria de Fazenda que foram gravados a nosso pedido. Temos vídeos da passagem de um dos técnicos pelo shopping da cidade. Temos várias provas, como eu disse, são provas contundentes que fazem com que a gente possa afirmar, sem sombra de dúvida, de que todos os indiciados têm provas robustas sobre sua participação nos crimes. Delegado, é possível avaliar o valor que eles desviaram e mais, essa rede de sonegação pode ser maior do que o que foi apurado até agora? Bom, Amadeu, é um pouco difícil por parte da polícia estimar esse valor. O que a gente pode é fornecer dados da investigação para a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Fazenda tentar fazer alguma estimativa disso. Pelo fato de a gente estar investigando, muitas vezes a gente não podia abordar as ações que estavam sendo praticadas por eles, né? Senão a investigação nossa seria interrompida. Durante a investigação, nós tivemos aí a entrada no estado do Piauí de uma carrada de água mineral que veio do estado do Ceará, da empresa Relva, e estava sendo encaminhada para a sede da empresa em Teresina. Para que a nossa investigação não ficasse prejudicada, nós solicitamos o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que fez a abordagem do veículo e constatou que ele estava sem nota fiscal. Esse veículo foi levado para o posto da Tabuleta para cálculo do imposto, e o cálculo do imposto se deu na faixa de R$ 7.500. Para os corruptores, estava saindo por R$ 1.500, quer dizer, a carga entrou sendo paga uma propina de R$ 1.500, um valor que era para ter sido recolhido aos cofres públicos de R$ 7.500. Nesse caso, a ação foi interrompida, o imposto foi recolhido. Mas em muitos outros casos, pelo fato de a gente não poder queimar a nossa investigação, os carros passaram e o imposto não foi recolhido. Agora a gente pode dar um andamento junto com a Secretaria de Fazenda para que se faça uma estimativa desses custos. Amadeu, a gente está aqui também com o superintendente da Receita Estadual. A gente pode tentar conversar com ele a respeito, inclusive, disso, desses prejuízos para os cofres públicos. O senhor Antônio Luiz Moura está aqui ao meu lado. O Amadeu questionava a respeito desses valores, se o Estado já tem uma estimativa de quanto teria deixado de entrar nos cofres do governo por conta desse esquema. Antônio Luiz, boa tarde. Boa tarde. Nós não temos ainda a estimativa de valores, porque um crime desse
escondido, não se soma assim vendo. Mas a Cefaz tem metodologias para verificar os últimos 5 anos, ver que operações foram feitas, quem são os fornecedores das empresas, quem são os clientes, fazer uma investigação e em 3 meses nós esperamos dizer o valor que não foi pago aos cofres do Piauí. Vocês pretendem auditar um tempo muito maior do que, na verdade, se vem levando essa investigação? Certamente. Nós temos direito de verificar pelo menos 5 últimos anos dessas empresas que foram indiciadas e recuperar o imposto que não foi pago, que nós achamos que é um valor alto, porque se o que o delegado está dizendo aí de R$7 mil, paga 1.500, você imagina que se isso for todo dia feito isso, eu nem quero nem somar, deve chegar em coisa de milhões, né? Então a Cefaz vai verificar isso, vai tentar buscar mecanismos de descobrir qual o valor que não foi pago para que retorne isso aos cofres do Piauí, inclusive com multa, porque a multa de sonegação é de 80% do valor do imposto. Então é uma multa alta e tem uns juros ainda, porque depende do prazo de sonegação e tem juros 1% ao mês. Então é muito dinheiro que, se isso for de 5 anos ou mais, que a gente pode recuperar para o estado do Piauí. Esses técnicos eles vão ser, claro, submetidos também a um processo administrativo. Para os empresários envolvidos nesse esquema, quais seriam as consequências do ponto de vista administrativo? Bom, não temos que fazer de forma administrativa com empresários. Eles vão responder por as denúncias da polícia quando são crimes de corrupção. Ou outro crime qualquer que eu não sei qual que vai ser. Perguntando no sentido dos impostos devidos. Eles pagam os impostos, eles ficam limpos? Bom, no caso do crime tributário, porque pode ter mais de um crime aí, pode ter crime de corrupção, de concussão, pode ter crime de extorsão, não sei. Mas o crime tributário, se ele pagar o imposto devido ou parcelar, eles ficam limpos. Então é um crime que permite o perdão. A pessoa pagar, ela pede perdão e pronto, está limpo e não perde nem a primariedade. Para a Cefaz, o pagamento resolve o problema. Agora, para a polícia, esse pagamento pode não resolver, porque pode ter mais crimes envolvidos. Quero agradecer, então, ao superintendente da Receita Estadual, Antônio Luiz, também ao coordenador do GRECO, o delegado Carlos César Camelo, pelas informações. Falava a respeito desses outros crimes, Amadeu, no caso, eles não teriam esse perdão assim tão facilmente, porque são crimes inafiançáveis, embora, por enquanto, essas prisões elas sejam temporárias. A polícia ainda vai avaliar a necessidade do pedido de prisão preventiva. Amadeu.